BPO financeiro é um assunto que está na moda já faz alguns anos, cada vez mais gente falando disso, mas talvez nem todo mundo explicando muito bem o que é. E hoje eu falei, vamos falar um pouquinho disso, vamos esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Primeiro vamos esclarecer o que é o tal do BPO, né? Siglazinhas de inglês, né? Que o pessoal às vezes não curte muito, mas vamos lá. BPO, Business Process Outsourcing. O que isso significa? Business, negócios, process, processo, outsourcing, terceirização. Então, terceirização de processo de negócio, isso. Então, podemos considerar que a contabilidade é uma terceirização de um processo de negócio? Sim. Mas o BPO, quando a gente está falando de financeiro, é uma terceirização de processo de negócio financeiro? Sim. Legal. Então, o serviço que a gente faz de contabilidade é um BPO, Gustavo? Sim, exatamente isso que é. Puxa, que legal. E por que a gente não usa então só a palavra terceirização e fica usando essa sopa de letrinha? Eu prefiro pensar assim. Vamos aproveitar esse momento para a gente tirar essa pecha de que terceirização é uma coisa às vezes pejorativa. Tem gente que fala, vai terceirizar, BPO vem para trazer talvez uma roupagem mais robusta de processo de organização, né? É uma terceirização, mas não é uma terceirização qualquer, é uma terceirização com uma organização e método diferente. Não é da mesma forma como a gente está acostumado no passado. São coisas diferentes, ok? Embora seja terceirização, é diferente, tudo bem? E como a gente combinou de falar de financeiro hoje, vamos lá, vamos pegar esse gancho e vamos seguir. Primeiro falar por que contador pode falar de financeiro. Pô, financeiro não é mais coisa de administrador? Bom, você pode pensar que é. Eu discordo. Por quê? O contador registra os fatos econômicos financeiros ocorridos nas empresas. Lembrando que as baixas dos fatos geradores, né, de tudo que ocorreu na empresa, vamos dizer assim, eles são basicamente coisas que passaram pelo caixa, pelos bancos, pela parte financeira da empresa, além das questões patrimoniais, é claro. Mas o financeiro, digamos assim, 80%, às vezes mais, do que acontece numa empresa. Então a gente já faz a reconciliação bancária, pelo menos deveríamos, né? O cliente faria a conciliação bancária e nós faríamos a reconciliação bancária em cima da conciliação do cliente. Isso na prática não acontece, é raro acontecer, só para as empresas que têm uma estrutura financeira mais bem organizada. E isso é que também traz uma nova oportunidade aí para o tal BPO financeiro, porque se nós contadores, que já lidamos com todo o financeiro do cliente, pudéssemos fazer também o dia a dia operacional desse financeiro do cliente, imagina quanto de ganho de qualidade, tanto para o cliente no dia a dia dele, como para o nosso trabalho de contabilidade, isso não traria. Pare e reflete sobre isso. Você consegue imaginar? Consegue visualizar? Se você está no dia a dia operacional do teu escritório, você vai entender o que eu estou falando. Você vai saber bem o que eu estou falando e vai enxergar o tamanho da possibilidade e da oportunidade que nós estamos falando aqui. Agora, ao contrário da contabilidade, que às vezes hoje em dia tem aquela coisa... Eu não falo que é commodity, tá? Porque não é. Mas tem gente que tenta transformar serviço de contabilidade em commodity. Quando você pega esses robôs que fazem contabilidade aí e tal, que diz que começa com R$89 e tudo, isso está gerando o quê? Uma tendência de um olhar para alguns empresários, principalmente empreendedores começando, tratando a contabilidade como se fosse algo barato e insignificante. O que não é na prática, porque fazer um balanço por R$89 ninguém vai fazer. Na prática isso não funciona. E nunca vai funcionar, porque sempre vai depender de alguém. Agora, no financeiro, a pessoa tem uma percepção diferente, que você vai tocar o dia a dia financeiro da empresa dela. Você não vai ter que ficar discutindo o valor de contabilidade para cá, que vai, não sei o que, centavo para cá, centavo para lá. Essa discussão de negociação de contabilidade não vai existir. Você vai discutir o dia a dia financeiro da empresa, o dinheiro do teu cliente. E isso para ele é tudo de mais importante. Então pare e pensa que você vai mexer numa coisa sensível dele e mais do que isso. O quão estratégico você não vai passar a ser a mais do que você já é hoje. Talvez você nem ocupe uma posição de tanto destaque hoje lá no teu cliente porque você não tem essa relação tão próxima, tão estreita. Mas com o financeiro você vai ter uma relação diária com ele. E isso vai fazer muita, mas muita diferença na sua relação. Agora, é um bom negócio? Poxa, se é. Se o cliente vai olhar para isso, ele não vai ficar assim
fazendo muita conta, ele vai fazer a conta de quanto custa uma pessoa no financeiro e quanto custa um BPO financeiro. E ele vai chegar à conclusão que o BPO financeiro é bem mais barato. Um financeiro bom hoje vai custar no mínimo 2, 3 mil reais para uma empresa. Né? No mínimo, um financeiro que sabe fazer o dia a dia. Isso representa vezes 2, 4 a 6 mil reais por mês, porque um funcionário registrado no Brasil sempre custa pelo menos o dobro do que ele está registrado de salário. Isso não é pauta para hoje, mas eu prometo gravar um dia um vídeo sobre esse assunto. Agora pare e pensa. Então, que ele olha e fala, puxa vida, eu vou gastar de 4 a 6 mil reais por mês para ter um funcionário no financeiro. Vou gastar 1.000, 1.500 reais para ter terceirizado, funcionando, já integrado à contabilidade e a possibilidade de ter um balanço melhor e mais rápido. Porra, vou economizar a grana, vou ter o negócio funcionando, vou ter isso já dentro de um sistema ERP, direitinho, bonitinho, já customizado para o meu negócio. Cara, é uma solução que ele começa a olhar e falar, meu, isso aí, onde é que eu assino? Tudo depende de como você apresenta a solução para ele. Agora, você é o contador dele, você já conhece a empresa dele, já conhece. Agora imagine o quanto você não vai se aprofundar no negócio dele. Então, vantagens para a sua empresa contábil. Cara, são muitas as vantagens. Primeiro essa de que você, já conhecendo o negócio do cliente, você vai passar a conhecer mais, melhor e com mais profundidade. Né? É como se você entrasse na corrente sanguínea do negócio dele e estivesse vivendo a coisa ali por dentro no dia a dia. Isso vai te trazer muita informação, inclusive sobre saúde financeira da empresa, capital de giro, aqueles indicadores que a gente muitas vezes só faz depois, só para constar, às vezes numa concorrência, você vai estar conseguindo fazer uma análise nele periódica e dia a dia. O que é fantástico. Lembrando que você pode ter aí um dashboard, né, em sistemas que a gente usa aqui, por exemplo. Tem um sistema que a gente usa aqui, depois eu vou falar sobre isso. Né? Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou revelar o nome do sistema que a gente usa, tá bom? Na hora certa, fique em paz aí, tá bom? Que eu vou falar qual é o sistema que a gente usa para fazer BPO, até porque eu acho que é importante a gente compartilhar. Eu, como um cara de tecnologia e também da área contábil, tenho que compartilhar a decisão e até o porquê da decisão. Mas pensando assim para você nessa estratégia, é fundamental que você trabalhe em cima disso, escolha uma boa ferramenta, faça tudo o que tem que ser feito e automatize tudo isso. Imagina o ganho incrível que você não vai ter e o teu cliente também. É fantástico, tá? Você vai aumentar a sua receita, o cara não vai reclamar muito do honorário, porque você está cuidando daquilo que é mais delicado para ele, entendeu? Você vai aumentar o portfólio, a aparência da sua empresa para o mercado vai dar uma outra conotação, um outro respaldo, né? A parte documental, sabe aquela coisa de documento que não chega na contabilidade, chega quadrado, demora para chegar, vem só no fim do ano, blá, blá. Isso tudo acaba com o BPO financeiro, porque o financeiro está sendo feito ali, já vai automático para a contabilidade, né? Já vai automático, inclusive, com a nossa ferramenta, já vai automático o lançamento. Faz o lançamento no financeiro, já vira um automático não contábil. É maluco, mas é assim que funciona. Há informações mais rápidas, precisas, tudo isso na tua mão, cara, na tua mão. Você, contador, na verdade, como um gestor do negócio do teu cliente, junto com ele. Sensacional, não é? Para mim, é tipo a oitava maravilha do mundo. E eu, sinceramente, acho que o contador que estiver fora desse jogo tende a estar fora do jogo por completo no futuro. Porque quem não oferecer isso vai estar fora do mercado. É como uma nova onda, vamos dizer assim, a nova onda na contabilidade. O BPO financeiro é a nova onda de serviços na contabilidade. E não só o financeiro, tá bom? Como eu disse, BPO é terceirização de serviços com organização e processo. E o BPO financeiro é uma modalidade que chegou para aumentar nossa receita, aumentar nossa proximidade com o cliente, otimizar todos os nossos processos, reduzir nosso custo com folha de pagamento. Mas por que reduz nosso custo com folha de pagamento, Gustavo? Essa eu não entendi. Porque quando você lança lá no financeiro, já vira um lançamento, muitas vezes fiscal, se for receita, já vira lançamento contábil, se é folha de pagamento já vira lançamento de folha, então tem muita coisa aí que dá para automatizar e simplificar. Então a coisa flui, aquela coisa robotizada mesmo, né? Automatizada. Vantagens para o cliente, né? A gente falou aqui das vantagens para o contador, vamos falar de vantagens para o cliente. Ele vai ter mais tempo para dedicar para o negócio dele, o que é show.
Muitas vezes o cara acaba dividindo muito tempo dele com coisas que não tomam tanto tempo. Ele vai ter acesso no celular dele ao que a gente chama de dashboard, né? Na verdade é uma tela que resume todos os gráficos, as principais informações do financeiro que ele precisa ter. Previsão de caixa, né? Previsão de quanto tem para pagar, quanto tem para receber, quanto que ele vai realizar de posição em cima disso. E também, não só da questão financeira, mas eventualmente contas a pagar, receber, fluxo de caixa, até giro médio de estoque se tiver essa possibilidade. Então são coisas que ele pode ter na mão sem precisar pôr a mão. Isso é aí que você entra. Quanto isso vai custar para ele? Menos do que ele gastaria se tivesse uma pessoa para fazer isso. Bem menos. Então ele vai estar economizando. Então ele está ganhando nas duas pontas. Nível de serviço e economia no caixa. Show de bola. Ele está pondo dinheiro no bolso e ganhando mais informação. Então, informações centralizadas, né, são isso. Isso é informação centralizada. Isso é informação ágil, rápida. Aí ele vai ter uma segurança financeira? Ele vai ter uma segurança financeira sim. Por quê? Você vai conseguir antecipar para ele através de relatórios uma pancada de coisas. Você vai ajudar ele a tomar decisões, inclusive. Se tiver um perigo de vale financeiro aí pela frente, o que paga, o que não paga, o que deixa de pagar, como é que faz, como é que não faz. Porque às vezes acontece. Ainda mais em período de pandemia, quando acontece a coisa fica complicada. Então, aumento de produtividade, né, redução de custo com equipe. E assim, acho que a parte mais bacana de tudo isso é redução de custo, de tempo e otimização de processo. Para mim, isso aí não tem preço, para ser bem honesto com você. Na prática, gente, o que o BPO faz? Conta a pagar, conta a receber, conciliação bancária, a previsibilidade, né, a provisão dos pagamentos, uma análise dos indicadores financeiros e econômicos da empresa, análise das transações financeiras e até assim, uma gestão de documentos, por exemplo, que aí você vai organizar tudo, a gente já escaneia tudo, já deixa tudo numa pasta específica, escaneado para ele poder ter acesso, para ter isso documentado, né, guardando por 300 anos digitalizado, que é muito bom. Gestão de uma folha de pagamento, ali de uma forma bem feita, bem organizada, as rotinas de faturamento. Então, o financeiro ele fica mais completo do que é hoje para muitas empresas que são pequenas, que não têm esse recurso. Se você lembrar, no começo da minha fala aqui do nosso papo, eu falei que empresas pequenas não têm às vezes esse recurso e o dono da empresa, muitas vezes ele acaba fazendo a coisa ali, ele mesmo, né? E ao fazer dessa forma, ele não se preocupa em ter todos esses itens. Mas que todos esses itens, na prática, representam para ele, que eu falei que ele não faz conciliação bancária, né? Não fazer uma conciliação bancária, muitas vezes, traz um problemão para ele. Porque faz com que ele não tenha relatórios financeiros mais detalhados e faz com que ele não tenha o dia a dia financeiro bem contado. E isso faz toda a diferença. Além de todo o acompanhamento fiscal, tributário e tudo mais que ele tem. Combinado? Agora, como é que a gente faz isso sem automatizar, né? Sem fazer uma automação? Não rola. Lembra que eu te dei um recadinho agora há pouco, que eu ia te confessar qual era a ferramenta que eu uso? Então, depois de muita análise, depois de muitos critérios, e eu que sou um cara chato pra caramba em relação a isso, a gente optou aqui pela OMI, que é o nosso parceiro oficial para fazer BPO. E por quê? Exatamente pelo nível elevado de automação que eles nos trazem. A OMI é aquela OMIE, né? E eu não estou falando isso para fazer propaganda deles, não. Estou falando isso porque é o resultado do trabalho nosso em equipe, junto com esse fornecedor da nossa parceria, que tem trazido cada vez mais um resultado prático disso. Na prática, no dia a dia, onde o lançamento financeiro vem e ele já incorpora isso na contabilidade. Primeira coisa, foi fácil? Não. Não se iluda, não existe nada fácil. E por que não foi fácil? Porque a ferramenta é difícil? Não tem nada a ver com a ferramenta ser fácil ou ser difícil. Tem a ver com a mudança da cultura da nossa empresa, tem a ver com o comportamento da parte do cliente do lado de lá, tem a ver com as pessoas envolvidas em tudo isso. Então, tem questões aí que estão um pouco fora do nosso alcance de controle, mas que a gente tem que ter a clareza do que tem que fazer,
executar o que tem que executar e perseguir isso a qualquer custo. E assim garantir que esse processo, essa chave vai virar. E pronto. Feito isso, ela olha, é da água para o vinho a mudança. E assim, sem automação, sem BPO financeiro. Combinado? Esquece. Sem uma ferramenta que automatiza, que integra a contabilidade, isso aí é perda de tempo. Para que seguir nessa linha? Gente, os negócios hoje seguem uma velocidade diferente, mudam muito mais rápido. Profissões que não existiam, existem hoje, profissões que existiram por décadas não existem mais. Sei lá, 50% das profissões que existem hoje não existiam há 20 anos atrás. É um negócio muito louco, assim, é uma mudança. Porque há 20 anos atrás eu já trabalhava, então, para mim, esse choque ele é real. Eu percebo e eu fico muito admirado, assim, mas admirado no sentido de contemplar, de achar a beleza de tudo isso, porque isso é muito legal, porque cria possibilidades. Isso não é para amedrontar ninguém. Então a gente tem que olhar para isso com uma perspectiva positiva. Então o empresário ele tem que estar olhando para isso, não só para essa troca, essa transição, mas com essas possibilidades. Ele tem que olhar para o negócio dele e perceber, quando ele for fazer uma análise SWOT, e ver qual é a real ameaça, porque a ameaça hoje muitas vezes ela vem de qualquer lugar. Entendeu? Um negócio que existe hoje aqui, você não sabe amanhã muito bem, que nem falam muito, né, de contabilidade vai morrer. A contabilidade do jeito que você conhecia há 10 anos atrás, ela realmente vai sofrer um impacto gigantesco. Mas a contabilidade do futuro passa, por exemplo, pelo BPO financeiro. E isso, com certeza, se você estiver inserido nesse contexto, você não só vai ganhar, vai faturar mais como contador aí prestando esse serviço, vai ajudar o teu cliente porque ele vai ficar feliz de pagar você, porque você vai ajudar ele também, vai economizar para ele, vai te trazer uma elevação, né, de nível tecnológico e sofisticação do teu processo, né? Porque BPO, né, como eu falei lá no começo, é Business Process Outsourcing, ou seja, é uma terceirização, mas de um processo de negócio inteiro. Você vai ter uma solução mais completa. Cara, é muito legal. Então, eu sinceramente acho que isso aí vai passar a fazer com que o contador trabalhe muito mais sob a ótica do planejamento junto com o cliente. Por quê? Porque as informações estão todas ali. Todas. Sem exceção. Existem números incríveis, né? Relatórios, por exemplo, como... Vou até pegar minha colinha aqui, que se eu não ler aqui eu vou acabar me perdendo, porque número, quando a gente fala de número, é melhor eu pegar a colinha. Por exemplo, de acordo com o relatório do Global Finance and Accounting Outsourcing Industry, publicado pela Market Report em 2020, o mercado global de BPO financeiro e contábil deve movimentar 14,6 bilhões de dólares. Não estou falando 14,6 bilhões de reais, não. 14,6 bilhões de dólares até 2025, crescendo a uma taxa anual de aproximadamente 4,9%, quase 5%. Gente, então isso não veio à toa, isso veio para ficar. Pensando que um bocado de escritório de contabilidade não vai pôr a mão nisso, nem vai se mexer, digamos que você tem um potencial de crescimento aí de pelo menos 10%, quem sabe um pouco mais, se você entrar já para esse negócio. Então, sinceramente falando, de coração, presta atenção nisso. Ah, mas eu não tenho muita experiência de financeiro. Se capacite. Ah, mas eu não tenho funcionário para isso. Contrate. Você tem que aí despertar um pouco desse teu lado empreendedor para fazer isso. Não adianta você querer assim, continuar plantando abacaxi e querer colher morango. Se você quer um resultado diferente, você obrigatoriamente vai precisar fazer coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, você só vai adquirir e colher os mesmos resultados de que você plantou. Não adianta, não existe mágica, tá bom? Não tem o que fazer. Agora, reflexos da pandemia em relação a isso. Aconteceram? Cara, a pandemia trouxe o BPO para dentro da contabilidade de forma instantânea. Por quê? As empresas se viram obrigadas a enxugar demais o seu quadro e automaticamente partiram para o BPO. Era uma alternativa viável, rápida, super disponível. Os contadores que perceberam isso foram com tudo para cima disso e tiraram um bom proveito. Então, mas já pegaram a melhor fatia. Que nada, o negócio está só começando.
E eu tenho certeza absoluta que o mercado, como eu disse agora há pouco, pelo relatório que eu acabei de mencionar, 4,9% ao ano de crescimento, isso sem contar que, assim, acho que, sei lá, 70% dos escritórios aqui no Brasil provavelmente não vão aderir nos primeiros meses. Então, eu recomendo a você que você preste muita atenção nisso, fique atento a isso. Isso é um mar de possibilidade para você. Torne-se indispensável para o seu cliente. Ao fazer a junção do contábil mais o financeiro, a única coisa que você se torna é indispensável para o seu cliente. Porque você vai cuidar do dia a dia dele e depois ainda vai fechar os relatórios e ainda vai participar do planejamento dele. Olha quão estratégico não é tudo isso. E isso está na sua mão. Depende só da sua ação e da sua atitude para chegar lá. Eu, sinceramente, acho que se você não for para esse caminho, aí sim você vai poder chegar lá na frente e reclamar. Lembra que falaram que escritórios de contabilidade iam morrer? Possivelmente isso pode acontecer com a sua empresa contábil, se você não seguir para um caminho como esse do BPO financeiro. Porque isso é uma tendência e não volta mais para trás. Combinado? Era isso que eu tinha para dizer para você hoje. Espero que você tenha gostado e um forte abraço e até o próximo vídeo.